Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no Lapório Queiroz sobre empreendedorismo. E hoje estamos recebendo aqui o sócio da GH Music, o cara que descobriu o Dilsinho, empresário do Grupo Menos é Mais e empreendedor em diversas áreas do ramo do entretenimento. Bem-vindo, André Moraes, muito obrigado pela sua presença. E aí, tudo bem? Boa tarde aí a todos. É sempre uma honra participar, poder falar de empreendedorismo, né? Quando estou dentro de um podcast também de advogados e que tem uma outra área junto, é sempre bacana porque a gente consegue ter uma troca que vai um pouco além da nossa bolha normal, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então, prazer aí poder participar. Andros, para a gente começar, né? Eu te conheço há mais de 20 anos, vi o seu início lá fazendo os eventos no Yacht Club e tudo mais. E eu queria pedir para você contar um pouco de como tudo começou, como que você viu que a música, o entretenimento não seria só mais uma paixão sua, mas seria parte da sua vida e da sua carreira como empresário. Sim. Por incrível que pareça, assim, quando eu fazia os shows no iate, não tinha nada a ver com a música, assim, na minha vida, né? Ali eu fazia muito pela nossa relação dentro do clube, meu pai presidente durante muitos anos e sempre tinha alguma oportunidade e tal, de trazer algum artista, as pessoas me procuravam para fazer ali, né? Mas aquilo não foi de fato que me motivou, né? Eu estudei nos Estados Unidos até 2004, cheguei lá inclusive em Nova York meses antes do atentado, né? Tive na torre no sábado com a namorada minha que foi visitar e tal. E eu estudava marketing lá, né? Então, quando eu tive que fazer uma renovação do visto de estudante, já em 2004, eu cheguei lá em 2001, eu tinha um visto que eu acho que era válido para 3 anos e tal. Eu tive meu visto negado e demorou um pouco mais do que o processo normal. Então aquilo para mim, ali por causa da mudança de regras, né? Porque no atentado ali a galera que entrou com visto de estudante e tal. E aí aquilo para mim foi muito ruim, assim, porque foi um balde de água fria, né? Eu tive que voltar pro Brasil. E aí quando eu volto pro Brasil em 2004, meu pai trabalhava era conselheiro do Tribunal de Contas do município. Fala para ir trabalhar com ele e me convida para trabalhar com ele, eu vou. Eu troco minha faculdade de marketing por direito, que eu detestei, assim, eu não era o que me fazia feliz. E eu comecei a trabalhar com ele, fiquei 2 anos com ele. Depois veio a lei do nepotismo, que eu acho que foi em 2006, 2007. E aí eu tive que sair ali, né? Mesmo eu sendo um dos caras que mais produzia dentro do tribunal, dentro do gabinete, eu entendo que a lei tem seu lado benéfico e importante, né? De controle ali na política, mas também ela pegou a galera que realmente trabalhava muito, que era uma pessoa de confiança do meu pai. Eu tenho um irmão que é médico, que é super, o Rickson, né? Ele é especialista em ombro, uma das referências. Eu falo, cara, o dia que eu tivesse um cargo político, ele ia ser meu secretário de saúde, que é um cara super correto, trabalhador, meu irmão. E a lei acaba que acaba tolhindo esses tipos de coisa das pessoas de confiança, que também são pessoas de família, porque se confunde com realmente o cabide de emprego e tal. E aí eu saio em 2007, e aí fico meio que perdido assim, né? 2007, 2008. E eu passo por um momento difícil na minha vida de saúde mesmo, e meio que uma descoberta minha ali dentro de mim mesmo, né? As frustrações por ter saído de lá e ter mudado de faculdade. E aí eu passo por um momento difícil, e aí quando eu... emocional também falando e tal. E aí quando eu meio que me recupero e volto em 2008... eu vou para minha casa de festas, que meu pai estava montando uma casa de festas na ilha, que é a Greenhouse Buffet, que é o que eu tenho até hoje lá. Esse ano a gente fez 179 festas, casamento, 15 anos, corporativo. E aí para mim foi meio que uma terapia de recuperação ali, sabe? Só que ali é onde eu de fato me descubro, né? E aí eu ainda estava naquela de querer provar para os outros que eu era capaz e era movido muito mais pelo sentimento dos outros do que pelo meu sentimento. E aí quando eu entro ali na época da Dilma, no final da época ali
do Cabral, ali meio Dilma, aquela fase de 2011, o governo federal principalmente, ele abre muitas linhas de crédito, né? BNDES, Pronamp. E aí eu, meio que movido por isso, né, de mostrar para os outros que eu era capaz e que eu podia ganhar meu dinheiro e crescer, eu abro 18 empresas em 4 anos. E uma dessas empresas é quando eu acredito de fato no Dilcinho, que eu conheci ele em 2012 para 13, tocando nos barzinhos da ilha. E aí eu me apaixono pelo moleque e tal. Eu falo, mano, vamos trabalhar na música e tal. A gente começa a conversar. E eu falo para ele, cara, eu não conheço nada, mas eu vou aprender e tal. E aí eu começo, de fato, a entender a música, entender os caminhos. 2013 para 2014, quando a gente lança o nosso primeiro disco, assim, o primeiro disco dele, que é onde, de fato, começa a minha história dentro da música de forma, assim, realmente contundente, né? E aí, de 2014 até 2015, 2016, vem a crise da Dilma, né? Daquele pós-final de Dilma, que tem o impeachment. E aí o país entra numa recessão, né? E aí eu começo a realmente ficar muito preocupado, porque eu estava muito alavancado por governo federal, por todas aquelas linhas de crédito. E aí eu passo talvez a minha noite mais importante na minha vida, que eu passo uma noite toda chorando de preocupação mesmo, sabe? Cara, o que eu faço e tal? Porra, o país vai vir com uma crise agora, como é que eu vou fazer? Tô tudo alavancado nas empresas e tal. E aí eu decido que eu não ia mais trabalhar do jeito que eu trabalhava, meio que para provar algo para os outros, ia fazer só o que me fazia feliz. E aí, de 2015, 16 até 2019, eu vou me desfazendo, seja dando, seja vendendo, seja fechando todas as empresas que eu não estava feliz, que não me faziam realizado. E aí foi um processo mesmo de 3, 4 anos ali, né? E aí eu fico somente com a casa de festas, que é o que eu tenho hoje, e a música, que era o que me fazia feliz e tal. E aí é quando realmente tudo muda, assim, porque aí eu estava de fato fazendo o que me fazia feliz, não estava ali pelo dinheiro, e aí o negócio vira de uma forma assim surreal e a gente consegue inúmeras conquistas por de fato entender que nós, como empreendedores, precisamos botar a felicidade em primeiro plano, que eu acho que é mais importante até do que a oportunidade, sabe? Então foi meio que assim um resumão do que aconteceu na minha vida. Eu lembro que você tinha algumas franquias da Domino's, da Casa da Vó Alzira. Eu tinha 6 lojas da Domino's, uma do Espoleto, uma de sucos, 6 ou 7 Vó Alzira, restaurante, que era o Arena, academia, gráfica, e entre eles eu tinha ali a música dentro da Greenhouse, porque era a minha casa de festa, eu conheci o Dilcinho, montou uma GH Music que era pequenininha, e ali foi começando, mas todo o resto eu fui me desfazendo e fiquei só na música mesmo a partir de 2018, 2019, né? E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que dá para fazer. Você falou assim da crise que veio no pós-Dilma, você ficou uma noite chorando, mas assim, para quem trabalha com música e que de certa maneira é um entretenimento, vem depois uma grande onda que é a pandemia, e que eu acho que para pessoas do seu mercado foi um divisor de águas, porque assim, por um lado, se show não tem mais como ter, por outro lado, o streaming de música, os Spotifys da vida, bombam porque as pessoas estão em casa ouvindo. Como foi a pandemia para você? Então, para mim foi um pouco diferente, assim, o mercado de música no Rio de Janeiro, principalmente, ele era muito amador e ele teve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos em relação à gestão, né? Então, acho que a gente, um pouco antes, a gente já surfava um pouco nessa onda de ter uma gestão organizada, planejamento, apostamos no digital, diferente do que para muita gente ali aconteceu ali nesse mercado de pandemia, mas a gente começou a apostar no digital desde o início do Dilcinho, seja através de clipe, seja através de investimento no digital, a gente sempre fez. Então, quando o Dilcinho chega em 2019, que entra a pandemia, a gente vinha vinha para uma renovação de contrato muito boa. Ele era o artista, ele bateu em 2019, até no prêmio do Multishow, ele ganhou o principal artista do país, né? E ele tinha números absurdos no digital, quando o nosso pagode ainda não tinha esses números. Então, quando a pandemia vem, o Dilcinho já vinha para uma renovação muito fora da curva. Isso nos trouxe uma segurança financeira e um poder de investimento muito alto na pandemia. E aí é onde a gente
vive uma outra onda, na verdade duas. No momento que todo mundo tira o pé e vai para escritórios menores, manda as pessoas embora e fica em casa, a gente faz ao contrário e a gente investe. Então a gente sai de um escritório de 60 metros quadrados para um de 400, 500 metros quadrados. A gente sai de 6 funcionários para 40, 50 funcionários. É claro que durante ali a pandemia fomos montando os times, fomos organizando. Então a gente conseguiu investir muito na pandemia e conseguiu se manter no momento que todo mundo retraiu. Isso fez com que no surgimento bem embrionário do Menos é Mais, que foi ali janeiro, fevereiro de 2020, ele olhasse para a gente como referência, para a GH Music, que já estava se tornando referência dentro do segmento. Então eles que são de Brasília procuram a gente para empresariar eles, a carreira deles. Então a gente fecha com Menos é Mais e quando sai da pandemia o Menos é Mais é um absurdo, é um estouro assim, surreal que aconteceu ali, não só de consumo do digital, mas principalmente quando a gente sai e começa a fazer show, porque realmente a gente tinha um produto absurdo, assim, muito grande na mão. Então, até a pandemia pra gente foi muito bom, porque a gente vinha com uma renovação muito forte de Gilcinho, vinha com muito investimento em pessoas dentro da empresa, em estrutura física, e fechamos com um artista que com certeza foi o artista que mais surfou a onda da pandemia e a pós-pandemia. Foi aquele que de fato conseguiu se manter num nível muito alto de consumo digital. Então pra gente foi apesar de não estar fazendo show, de sim estar em casa, a gente conseguiu pensar, planejar, organizar a parte de evento, estruturar a parte de evento interno, que a gente não tinha ela estruturada. Então a gente teve muitas oportunidades na pandemia e eu acho que a pandemia foi uma grande virada de chave para nossa empresa, assim, positiva, né? Que bom, que interessante. Você comentou que você se apaixonou pelo Dilcim e tudo mais, e depois vocês aceitaram se tornar empresário do grupo Menos é Mais, que ainda não era tão conhecido como é hoje, acabaram de ganhar o hit do ano, e, enfim. O que te motiva ou te inspira pra você virar e falar, pô, esses caras vão estourar? Tipo, eu vou cuidar da carreira deles, ou, enfim, ou é a questão mais pessoal de vida deles, ou você enxerga um talento? Cara, eu não sou um cara assim que, eu sou um cara musical e que vou filosofar sobre isso, porque não é verdade, assim, eu sou um cara muito de pessoas mesmo, de sentimento, de sentir meu coração e acreditar no meu coração mesmo, sabe? Então, o Dilcinho, a primeira vez que eu ouvi em cima de um palco foi na Portuguesa da Ilha, ele estava abrindo show com uma bandinha de escola, amigos de faculdade e tal. E eu fiquei meia hora olhando no palco para ele, sentindo realmente algo diferente ali, uma energia muito, muito grande, uma vibe muito boa. E o Menos é Mais, cara, eles eram de Brasília, eram moleques que tinham, assim, sonhos, assim, muito reais, assim, e batalhas muito grandes, né, de vencer. Primeiro, a parte regional do pagode, que sempre foi eixo Rio-São Paulo, então eles conseguirem vencer vindo de Brasília era um grande feito, assim, já seria por si só um grande feito. São moleques do bem, moleques educados, moleques que tem um nível assim, cultural bacana, assim. Não que a cultura não dê educação, mas é meio que uma constatação, assim, sabe? Dos caras que tinham, assim, um nível que me fazia querer estar junto deles e apostar e acreditar. Eles já vinham com uma crescente muito boa, mesmo que ainda de 0 a 20 a 30. O 0 a 30 deles foi muito forte, foi absurdo. Então isso também apontava já para um crescimento muito bom. Eles tinham ideias da internet antes de acontecer a pandemia e de fazer virar pela internet, coisa que ninguém na época ele ainda pensava. Então eles tinham um formato do churrasquinho já pronto e lançado um ano antes, que viralizou na pandemia. Então acho que sempre foi mesmo o meu feeling pessoal, sabe? Meu sentimento. E cada quando você fala em feeling pessoal é onde eu encontro o meu Deus e as coisas que eu acredito dentro de mim. Então eu acho que é muito ligado a Deus mesmo e aquilo que eu sinto, sabe? Não é nada técnico, nada disso. E o Menos é Mais foi mais uma coisa nesse tipo, assim, né? Da gente se conectar por aquilo que a gente acreditava. E tem alguma história, algum fato que aconteceu que te fez repensar, pô, isso aqui tá muito difícil, ou isso aqui precisa mudar nesse mercado? Sempre tem, mano. Sempre tem, assim. Seja quando... Quer apertar o OK aí, porque aí sai, né? Sempre tem. Seja quando eu decido vender as empresas,
porque eu falei, cara, eu não estou trabalhando da forma que eu acredito, eu estou trabalhando para provar para minha família que eu estava recuperado, ou para os outros que de alguma forma duvidaram ou fizeram algum tipo de piada, assim, dos momentos mais difíceis que eu passei. E eu entendo que não era aquilo que me levava a lugar nenhum, e sim o que ia me levar a algum lugar, o que me fazia feliz, e ouvir meu coração, e trabalhar para mim, não para os outros, para provar nada para ninguém. Ou seja, quando com o próprio a GH, que ela traz grandes oportunidades, traz novos produtos, traz novos artistas, e eu vejo que não era aquilo que realmente me fazia feliz, e que eu tinha que ter os artistas que eu estava conectado, que me faziam bem. E nesse tempo de Menos é Mais para cá, surgiram outros artistas, outras oportunidades que de alguma forma a gente entrou, mas depois eu entendi que não fazia sentido, porque de fato não tinha uma conexão real como a que há, né? Então hoje eu prezo muito por ter uma conexão mais real, uma conexão que eu acredite, pessoas que eu não apenas olhe como um produto comercial, e sim como tenho orgulho das pessoas que estão do outro lado ali, como artista também, sabe? Assim, desde o início com o Dilcinho, toda a história que a gente criou junto, que foi desde o Day Zero, ou Menos Zero, sei lá. E é assim hoje que eu encaro o Menos é Mais, o Vou Usual, o Davi, que é um moleque de 20 anos que trabalha com a gente também. Então eu penso muito na pessoa e quem é a pessoa do outro lado para que isso faça sentido para mim. Então eu acho que a maior momento de recalcular a rota quando, dentro da música, é quando de fato a gente entende que as pessoas são mais importantes do que a oportunidade, né? E aproveitando esse gancho, quais erros você acha que os artistas mais cometem, que te faz repensar, faz um empresário repensar sobre agenciar a carreira dele, depois não saber lidar com a fama, não saber lidar com o dinheiro? Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro delas é a falta de instrução mesmo, a falta do empresário poder orientar coisas que às vezes a galera não tem como base, né? Coisas simples, como por exemplo, muitos artistas chegam para mim ali e querem ir lá na empresa, vão lá e a gente conversa, e eles falam, cara, eu tenho um sonho, e qual é o teu sonho? É gravar um disco. Tá, mas o que tu quer fazer depois? Não sei. Você tem dinheiro para investir depois? Não tenho só pro disco. Então, tipo assim, era melhor às vezes gravar uma música e... Então esse é um erro assim que eu acho que é um erro que passa por todo o artista novo, falta de planejamento, né? E planejamento não é só para quem tem dinheiro, pelo contrário, ele é muito mais importante para o cara que não tem do que para o cara que tem dinheiro sobrando, ou que tem um investimento de longo prazo a fazer e tal. Então acho que a falta de planejamento é o principal erro no início. Depois tem o erro que muitos dele perdem a humildade e não entendem a importância do que é ser humilde, ser pé no chão. Eu tenho algo que eu levo para minha vida, eu acho que é um pilar essencial, que eu digo que quanto mais a gente tem, quanto mais a gente conquista, mais humilde a gente tem que ser, porque é isso que vai surpreender as pessoas, é isso que vai manter portas abertas, é isso que vai realmente trazer pessoas para o seu lado, independente da sua posição, né? Então acho que o artista tem que ter isso também. Se ele sempre quis atingir o sucesso, quando ele atinge, ele não pode virar as costas para esse sucesso, porque as pessoas que fizeram ele chegar ali. Sim. Então, acho que é um erro que alguns artistas cometem, que graças a Deus a gente pode trocar e plantar isso como semente dentro dos nossos artistas, dentro das nossas relações o tempo todo. E o resto eu acho que é erro comportamental mesmo, né? Tem erros comportamentais hoje que são imperdoáveis. Então, se o artista ali passa e comete um erro desse, que talvez antigamente ele era perdoável, seja relacionado à mulher, seja relacionado a algum tipo de racismo, seja relacionado a algum tipo de homofobia, alguma coisa desse tipo, ele não vai ter uma segunda chance, porque hoje a internet, com o cancelamento, com o julgamento público, né, ele é muito severo, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Então, é algo que também o artista e todo mundo que tem, de alguma forma, um alcance público, ele precisa ter uma conduta social de acordo com o que é a realidade de hoje, né? Isso que você falou é muito importante e interessante, não só por causa do tribunal da internet, que às vezes condena coisas que realmente são absurdas, né? E artistas que ficam meio que malucos da cabeça. O maior exemplo disso talvez seja o Kanye West. Mas uma coisa que você falou que me pegou, e que muita gente talvez não dê valor, é, de fato, a atenção que um artista, principalmente um artista musical, dispensa ao público dele. Por exemplo,
Eu fui uma vez a um show da Vanessa da Mata que eu ganhei ingresso. Eu não sou fã dela, não gosto muito dela, mas o modo como ela tratava o público dela era tão carinhoso, tão atencioso, que eu não virei fã dela, mas eu fiquei com essa imagem positiva dela. Então isso é uma coisa muito importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim, voltando um pouco lá no início da nossa apresentação, que é o seguinte: você falou que você começou trabalhando com isso de uma maneira quase assim incidental, que era com os shows do Yacht Club, correto? Sim. E aí eu me pergunto assim, por que você começou com esse show? Você já gostava de música naquela época? Você é uma pessoa muito musical? Não, porque eu era novo, queria me divertir, tinha a oportunidade de fazer dentro do clube porque o meu pai era o presidente. Então, quando vinha alguém procurando, alguém que queria fazer um show lá, eu já tinha minha casa de festas, né? Então, eu tinha um sócio nos eventos que era o Cocamá, que é um DJ amigo nosso, que ele meio que movimentava a galera e tal. Então, a gente entrava de sócio, né? E nem sempre a gente ganhava, a gente perdia também, né? O Yacht não queria correr risco, porque não podia, não era o fim do clube, não era o seu principal... não era daquilo que ele vivia, então o Yacht não fazia, não corria risco. Então, quando alguém vinha, eu falava, cara, eu faço, vamos embora, eu vou entrar de sócio de vocês. Aí eu e Cocamá ali... nos juntávamos e fazíamos o show. Então era muito mais uma oportunidade pela minha posição dentro do clube do que basicamente porque eu gostava. Eu gostava da festa, de me divertir e tal. Então eu juntava tudo aquilo que me fazia feliz ali, que eu gostava com 20 anos, 20 e poucos anos, entendeu? É porque você falou que você, por exemplo, não fica filosofando quando você vai escolher um artista. Você vai meio que num feeling e tal. Sim. E uma coisa que eu sempre pensei e se eu trabalhasse, eu, por exemplo, gosto muito de música, muito, mas uma coisa é você gostar de música, você conversar música com alguém, outra coisa é você trabalhar com aquilo que você gosta, e aí quando de repente aquilo que você gosta começa a virar um trabalho, e às vezes pode virar uma complicação, uma chateação, você acha que em nenhum momento da sua experiência profissional e empresarial isso aconteceu? Não, pelo contrário, né? No momento que eu passei por um momento difícil como empreendedor, né? Como eu falei, nessa fim de governo Dilma, que eu estava muito alavancado e tal, eu olho para a música, para aquilo que me fazia feliz, e a música era isso, né? Então, acho que você trabalhar com o que ele faz feliz faz com que nos momentos difíceis as soluções sejam mais fáceis do que com aquilo que não te faz feliz, porque no fundo você está ali por querer e por gostar, né? Então acho que em nenhum momento a relação foi inversa, né? Porque você gosta. Não, nos momentos que tem difíceis também, porque a gente passa por momentos difíceis, a felicidade faz com que esses momentos sejam mais fáceis e te dão mais resiliência, fazem você acreditar. Talvez quando você não gosta do negócio, quando você não gosta daquilo que você faz, na primeira dificuldade tu abandona. E quando você tem esse pensamento inverso, né? Isso faz você realmente acreditar e fazer com que seu sonho se realize, né? Eu lembro de um episódio da autobiografia do Nelson Motta. Ele conta assim, né, que ele explorava uma boate, uma casa de show que ficava no alto do Morro da Urca. E ele era amigo do Tim Maia. Uma vez agendou com o Tim Maia um show lá. E o Tim Maia era aquela coisa, né? Tipo, você vai no show do Tim Maia, mas você não sabe se o Tim Maia vai ao show dele, né? Porque tá muito louco em casa, porque tá com preguiça, porque cancela. Aí o Nelson Motta fez um esforço hercúleo pra levar o Tim Maia. Vamos lá, o show é na Urca, pô, você tá aqui já na Zona Sul, a Urca é logo ali. Aí o Tim falou, tá bom, eu vou. E quando chegou lá, falou assim, porra, Nelson, você falou que o show era na Urca, você não disse que era no Morro da Urca. Nesse bondinho eu não entro nem amarrado. E quase tiveram que amarrar o Tim Maia. Ele entrou no bondinho, fez o show e dizem que foi um sucesso. Acho que você nunca deve ter passado por uma situação tão absurda quanto essa. Mas você tem algum perrengue, assim, que vem à sua memória, que você queira contar? Cara, eu acho que todo mundo ali, né, no início, né, passa pelos principais perrengues, porque a falta de estrutura, o contratante, e às vezes ali eu acho que a gente passa por momentos difíceis, assim, né? Mas depois, quando você começa a crescer ali, o artista cresce, você começa a se relacionar com contratantes mais organizados, mais estruturados, então você não passa tanto por isso, né? E a pandemia, mal ou bem, ela tirou muita gente do game também, né? Muito amador, muito aventureiro, porque o cara não conseguiu continuar. Então acho que
a gente saiu bem fortalecido no sentido de contratantes que sabem que faz parte, às vezes, você perder dinheiro, faz parte, às vezes, é um negócio, não é uma garantia de só dar retorno, né? E geralmente os perrengues vêm quando o cara ali não tem essa cabeça e começa a tirar um monte de coisa necessária para a realização do show, para a segurança do público, segurança dos presentes e coisas assim, né? Então a gente nunca teve assim grandes perrengues, talvez os maiores foram as nossas idas para os Estados Unidos e para a Europa nas primeiras vezes e tal, porque lá a gente encontra ainda um nível um pouco menor assim de contratantes e tal. Então você ainda passa assim algumas coisas, mas eu acho que a gente teve muita sorte de não passar por coisas realmente que eu vejo que a galera passa e situações mais difíceis, né? Teve um agora do amigos meus que fizeram um show do Sorriso às Antigas lá em Lisboa. E aí quando chegaram lá, tiveram toda a grana da bilheteria confiscada e tal, porque o contratante local tinha uma dívida antiga, uma confusão que eles não sabiam, e em cima da hora tiveram que resolver. E agora, o Sorriso é um artista gigante, talvez um dos maiores artistas hoje do Brasil, e passaram por isso, por essa falta de profissionalismo, e falta de ir para um mercado novo e tal. E aí tiveram que resolver em 24 horas para tirar um show do chão, porque não tinha mais a grana da bilheteria e tal, e aí deram um jeito lá, e o pessoal que produz eles lá, que é o Diogo e tal, conseguiram resolver, mas assim, a gente consegue ainda ter um pouco de sorte também, que a gente não passou por grandes perrengues, não. Teve alguém do mercado, assim, que você estava entrando, que te abriu portas e você falou, cara, graças a essa ajuda aqui, eu sinto que eu tô no caminho certo, que esse aqui é o que eu tenho que seguir. Porque dá medo da mudança, né? Sim, você sim. tinha... Você começou fazendo eventos por diversão, depois você foi trabalhar com seu pai, saiu, abriu várias empresas, e até que teve um momento que você falou, cara, eu quero trabalhar só com música. Sim. Mas provavelmente aconteceu algo ali que você falou, cara, isso aqui é um caminho seguro. Sim. Não tão seguro, porque ainda é desconhecido, você estava se iniciando. Sim. Cara, eu sou um entusiasta de tudo que vem de dentro de mim mesmo, assim, quando eu acredito em algo, quando eu, de fato, entendo que é meu coração mesmo, é onde me dá fagulha para empreender, né? Não quer dizer que eu não erre, já errei muito, acho que eu errei muito mais do que acertei, mas cada erro tem a humildade de aprender e de tentar não cometê-lo de novo, né? Eu acho que o maior segredo é esse, não é não errar, e sim aprender com seus próprios erros. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, de acreditar naquilo que eu sentia, mas tiveram pessoas que foram muito importantes, né? Os meus 2 sócios, que eram sócios no início comigo, o Gerson, da Muito Mais, e o Tuca, que era da FM Dia, foram os caras que trouxeram uma expertise já de mercado muito boa, e a gente pôde realizar coisas no início muito bacanas, assim, em relação steps que a gente pôde pular, né? Talvez se não tivesse eles eu não teria a confiança de fato de descobrir o mercado sem ter ninguém de dentro. Então, por mais que a gente tenha modelos de condução e gestão ali diferentes, hoje eu vejo que a gente pôde desenvolver modelos que a gente acreditava também, mas eles foram pessoas que me deram confiança no lado empresarial, né? E a gente estava junto ali e tal, então isso me trouxe segurança. Além do Igor, mas o Igor não tinha experiência nenhuma da música, que é meu sócio até hoje, mas ele não tinha experiência da música. E na parte artística, eu acho que é o Bruno Cardoso, que é o vocalista do Sorriso, né? O Bruno foi o nosso primeiro produtor musical do Dilcinho, e eu sempre tive isso de trazer sempre os melhores e tal, e eu perguntei, quem você quer, cara? Ele falou, não, pra mim tem que ser o Bruno e tal. Então a gente conversou com o Bruno, e isso fez com que eu descobrisse ali um cara fantástico, um cara extremamente inteligente, não só inteligência intelectual, mas como emocional também, sabe? Porque conseguiu passar por todas as fases ali de um grupo de pagode passa, e a maioria acaba que se desfaz e sai o vocalista, e a história meio que do pagode, ela tem muito disso, e ele conseguiu se manter firme dentro daquilo que ele acreditava, dentro das relações do grupo, e hoje está colhendo isso, que é o maior grupo do país, lotando estádios, e ele pôde trazer muita calma pra gente, e falar, cara, calma, mano, a música
Não é em 6 meses, ela acontece numa carreira, então você tem que plantar hoje, às vezes você não está vendo aquela planta crescer, mas você vai colher esse fruto lá na frente. Tal. Então ele foi um cara que trouxe muita expertise e calma pra gente, artisticamente falando, né? Então eu acho que os meus sócios ali que trouxeram caminhos ali importantes de iniciais e ali como empresário, e o Bruno no artístico foi um cara que foi fantástico assim na nossa trajetória. Qual a maior loucura, digamos assim, que você já fez, que as pessoas falam, cara, isso vai dar errado. Mas você fala, não, mas eu sinto que você toda hora comenta, pô, eu tenho um feeling. Tem alguma coisa que as pessoas falam, cara, isso vai dar errado. Eu falo, não, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E deu certo. Cara, o Dilcinho como um todo foi isso, né? Ninguém acreditava, porque é meio que loucura você acreditar num cara do teu bairro que, sem ter nenhuma história da música, e eu falava pra todo mundo, esse moleque vai ser um dos maiores do pagode. Eu falava isso pra todo mundo. Isso quando eu conheci ele. Um cachê de, sei lá, R$1.000, R$1.200. Então todo mundo duvidava, porque é difícil você vencer na música. Meio que tu olha de fora e fala, é impossível o cara se tornar um cantor, tá ligado? Porra, quantos pagodeiros hoje tem no primeiro escalão ali? 10, 12, 10, 8, sei lá. Cara, tu achar que tu vai conseguir fazer um dos 10, dos 12, é difícil. E eu sempre acreditei muito nisso, então acho que o maior, com certeza, foi o Dilcinho, mas é o que eu te falei, eu sempre acreditei no meu sentimento, no coração e na energia positiva que eu sentia, que ele transmitia. E depois, já falando de fatos mais na prática em si, eu acho que foi quando a gente vai para um jogo na véspera da Copa do Mundo. O Dilcinho tinha acabado de lançar o disco em janeiro, fevereiro de 2014, e eu fui para um show com ele, se eu não me engano, no Viaduto de Madureira, alguma coisa assim. E o Gerson, que é esse meu sócio, estava comigo e tal. E a gente falando, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para ser diferente. Porque, como marketing, né? E eu, por ter estudado marketing e ser apaixonado por marketing, eu sempre tinha isso, né? De fazer algo diferente e tal. E eu falei, cara, e se a gente... E aí tava começando o Facebook, ali aquelas mídias sociais, fazer efeito, mas não é o que era hoje. Mas já fazia um efeito bacana. Eu falei, cara... O Brasil vai jogar o último jogo na África do Sul daqui a 10 dias, que era no Carnaval, que foi aquele amistoso antes da Copa de 14, que o Neymar pega um menininho no colo, eles ganham de 5-1 e aquela imagem viraliza, um menino africano, o jogo era na África do Sul. E eu falei, se a gente for lá e levar uns kits para os artistas e fazer um movimento de dar ali o kit pro artista e tal. Aí ele, pô, mas como que a galera vai receber? Eu falei, cara... eu tenho o Júlio César, que é um amigo meu de infância, o goleiro, né? Que era o goleiro da seleção. Artistas e jogadores. Artista não, jogadores, né? Eu tenho o Júlio César, o primo do Gerson trabalhava na CBF, então conseguia botar a gente hospedado no mesmo hotel. E a gente compra 3 passagens, faz os kits e vai pra lá. Aí, pô, mas isso não vai dar certo. O cara tá maluco, vai pro Carnaval, pra África do Sul. Eu falei, cara, vambora, acho que é um caminho, né? De fazer um marketing ali meio que orgânico, sem gastar dinheiro, né? Gastando 2, 3 passagens. E a gente fez isso, eu sou muito perfeccionista, então a gente fez um kit de acrílico, tudo preto, com o nome do Dilcinho, e criamos um movimento meio que relacionado ao futebol e tal. E aí botamos ali na época era tipo um iPodzinho, um repetidor de música dentro, fizemos uma camisa bonitona com o time do Dilcinho ali e tal, e aí cada jogador tinha o seu nome com o seu número na camisa e tal. E aí fomos pra lá levar esses kits pra eles, né? E aí a gente ficou hospedado no hotel, o Júlio César, pô, vem aqui no quarto. E chegava lá, tava o Davi Luiz, o Paulinho, aí dava pra um, o cara apostava, o Marcelo, aí foi criando ali, conseguimos entregar pra todo mundo, fizemos foto com todo mundo postou, e aquilo foi já um buzz ali de mídia muito grande. Só que quando acabou o jogo, o Brasil ganhou de 5-1 e era final do ciclo pré-Copa. E o próximo encontro já era na Granja Comari para treinar. E aí o Júlio César lá embaixo, a gente estava lá embaixo com o Galvão Bueno, Mauro Naves, uma galera no hall do hotel, fazendo música, o Dilcinho cantando no violão. O Júlio César fala, aí, chegou do jogo, né? E falou, aí, vou te levar lá no Filipão. O Filipão tá numa sala lá trancada com a galera dele, da comissão, comemorando e tal, tomando um vinho, comemorando o período pré-copa. Ele levou o Dilcinho lá, só eles foram lá, entraram.
E aí ele ficou lá 1h30, eu não pude entrar e tal, né? Eu não quis entrar, porque era uma coisa mais reservada para a comissão técnica, foi só o Felipão, a comissão dele, o Júlio César, o Dilcim. E aí ficaram lá trancados 1h30, 2 horas, quando o Júlio César sai e fala, caraca, o Dilcim tirou onda, mano, cantou, o nego chorou, porque cantou as músicas de 2002, o Felipão foi campeão e tal, não sei o quê. Falei, caralho, foi mesmo? Falou, foi, pô, não tá entendendo, mano, foi foda, não sei o quê. Aí eu falei, pô, maneiro e tal. Ele falou, ó, a CBF TV gravou essas imagens. Então, se tu precisar das imagens, a CBF TV tem. Eu falei, maneiro e tal. Voltei pro Brasil. Chegando no Brasil, tinha uma menina da Record, que ela era editora de esporte da Record e tal, e me pediu uma vez um furo de reportagem do Diego Souza, escolhendo o time que ele ia e tal, e eu organizei para ela, que ele era lá da ilha também. Eu falei, meu amigo, vou marcar e tal. Ela fez uma reportagem, eu falei, agora tá na hora de você me ajudar. Ela falou, o que foi? Eu falei, aconteceu isso. Ela, é mesmo? Eu falei, a CBF TV tem essas imagens. E aí, quando falou isso, ela pegou as imagens da CBF TV e fez um programa de 6 minutos ao vivo no Esporte Fantástico, que era o concorrente do Esporte Espetacular. Que o nome desse programa foi O Primeiro Convocado de Felipão. E aí conta a história do Dilcim, usa as imagens da CBF TV, mostra os jogadores postando o que eles postaram. Eu lembro do Marcelo, todo mundo postou. E aí ela faz uma puta matéria e tal sobre o Dilcinho, né? Início e tal. E aí as emissoras de TV de esportes que estavam todas na época aqui no Rio Centro por causa da Copa do Mundo, então tava todo mundo com sede aqui no Rio Centro, fizeram um centro de mídia ali. Os caras não tinham assunto, né? Porque, porra, a seleção não estava mais jogando. Ninguém tinha acesso à seleção, porque os jogadores estavam na Europa. E aí o assunto se tornou o Dilcim. Então todo mundo queria conversar com o Dilcim, como é que tinha sido o clima dele de estar com a seleção, o último cara externo que teve com a seleção e tal. Então o Dilcim fez aproximadamente ali 20, 30 programas em 3 meses. Todos os programas ele fez, e todo mundo, a assessoria de imprensa da gravadora começou a trabalhar e marcar mais programa, porque era a pauta do momento no esporte. E aí quando a Fátima Bernardes recebe a seleção ao vivo na Granja Comari depois de 3 meses, o artista convidado foi justamente o Dilcim, que foi o primeiro ao vivo. Pô, e aí pra gente com, sei lá, 5 meses de carreira, foi um buzz de marketing assim, absurdo. E a gente gastou 3 passagens, tá ligado? Então, acho que deve ter sido fantástico. Acho que a maior, talvez, loucura que a gente fez, que as pessoas achavam que não ia acreditar e deu muito certo, eu acho que foi essa, assim, desse caso da Copa do Mundo, que foi o início da carreira. Com um kitzinho. E foi o início da carreira ali. Essa ação em si, ela foi extremamente assertiva, assim, porque fizemos uma jogada de marketing surreal e um investimento muito pouco, né? E quando vocês começaram com o Dilcim, enfim, quando você estava ali no início da sua caminhada empresarial no meio da música, as vendas de CD já tinham despencado. Uhum. E o Spotify ainda estava começando ali, né? Sim. Era muito mais... Era o final do iPod, o início do Spotify. Como que foi isso? Como vocês enxergavam isso? Tinha que apostar só em show? No início não tinha verba vindo de digital, não havia nada de digital. Foi a transição do disco físico para o pirata, para depois o Spotify e as plataformas, né? Deezer, Spotify, Apple. Então ela foi meio que na transição disso, né? Mas a gente sempre acreditou numa linguagem mais universal da música. Eu nunca acreditei que a segmentação ela fosse perdurar dentro da música brasileira. Então isso nos fazia fazer investimentos e acreditar em ações que nos levavam um pouco para essa parte mais pop, que nada mais é do que popular, do que você poder tocar para todo mundo, que é o encontro de segmentos, que é o que é hoje. Quando você olha para Ludmilla, quando você olha para Anitta, quando você olha para o Thiaguinho, quando você olha para o Menos é Mais, todos esses caras, eles não são segmentados como era antigamente. Uhum. E por que disso? Porque eu já olhava para os Estados Unidos e eu via esse movimento acontecer lá. Que lá deixou de ser o fulano do rap, o fulano do R&B. Não, começou a ser o artista como uma persona que a internet ia jogar isso sem ser segmentado. Então a gente já acreditava nisso, mesmo sem isso estar dando retorno financeiro para a gente. Então a gente já fez
uma parte de construção de uma persona muito forte de internet, de clipe, de um lado pop, de trazer artistas de outros segmentos para gravar com a gente. Então a gente sempre fez esse movimento, mesmo sem entender que isso no final poderia dar muito resultado de grana. A gente fez por acreditar que a música ela ia quebrar a barreira do segmento e ela ia se tornar universal, que é o que é hoje, os feats de 2 segmentos juntos. Hoje não tem mais a bolha, né? Que, esse cara é do pagode, só faz o pagode, esse cara... Não, o Menos é Mais gravou com o Natanzinho, com o João Gomes. Hoje isso é regra. Então a gente sempre acreditou nisso como música, mas não como retorno. Então quando o Spotify entra pagando de fato, a gente já tinha uma persona no Dilcinho pronta para o mercado digital. Tanto que ele, em 2019, quando acerta Péssimo Negócio, ele se torna o artista mais ouvido masculino no Spotify, passando o Gustavo Lima naquele momento e tal. Então, a nossa virada de chave, ela foi meio que automática, porque o artista já tinha um viés digital muito forte. E o Menos é Mais nem se fala. O Menos é Mais é produto do digital. Então, a gente conseguiu surfar essas ondas muito bem surfadas, tanto uma quanto outra, nos momentos certos de cada uma, porque a gente sempre acreditou em algo que era maior do que a segmentação que o digital iria nos trazer. Mas não quer dizer que aquilo fosse nos trazer retorno financeiro, mas ia nos trazer através do YouTube, através de outras coisas. Então a gente tinha o Dilcinho já meio que preparado para aquilo, e o Menos é Mais surge daquilo. Nosso desafio do Menos é Mais foi outro, foi pegar aquele momento que o digital proporcionou, transformar aquilo numa marca de valor pós-pandemia, para que essa marca de valor nos permitisse construir uma história musical, que é o que hoje acontece. Então, o Menos é Mais, como diversos outros artistas surgiram na internet na pandemia, muitos desses artistas perderam a hype, perderam o momento. O Menos é Mais conseguiu se manter porque criou uma marca de valor, né? Que aí é uma estratégia muito ligada ao comercial também. E aí, hoje, ele colhe os frutos, de fato, por estar construindo uma história musical, porque tem uma esponja de absorção absurda no digital, que joga ali, é consumido, e a gente conseguiu acertar um viés musical que é o que a gente está vivendo no momento de hoje. E como que é feito esse movimento de parceria com artistas? Eu vi que, eu acabei de comentar, né? O Menos é Mais gravou junto com o João Gomes, que é um estouro, explodiu aí também. Gravou com o Natanzinho, que é outro, que já é outra segmentação. Enfim, como que é feito esse relacionamento entre os artistas, entre os empresários? Existe algum empresário que fala, não, eu sou contra isso? Não, eu acho que tem N forma de se fazer, né? Gravadora para gravadora, empresário para empresário. Nós gostamos de ter um relacionamento artista para artista. Então a gente pede sempre que os artistas se comuniquem, se falem, porque acaba que música para mim é sentimento, é energia, e se você não tiver essa troca entre eles e for algo único, exclusivamente comercial, eu acho que você já sai atrás, né? Eu acho que um exemplo disso é o Pedro Pecado, que acaba de ganhar a música do ano no Multishow, que quando a Simone entrou no palco ali e gravou com os meninos, a gente já sabia que ia acontecer, porque a energia estava muito em cima, todo mundo arrepiado, todo mundo cantando. Cara, foi lindo assim a parada na gravação. E a gente sabia que aquilo ia dar em resultado. Então, a gente pede para que essa relação sempre seja de artista para artista, até para que isso seja mais real. Por mais que você tenha um produtor ajudando, como no nosso caso do Borges, que produz o Menos é Mais e tal, ajuda nessa relação, mas a gente tenta canalizar para artista, entendeu? Tem alguma pergunta? Não. E quais são os... Eu acompanho bastante, né, vocês, enfim, a GH Music, eu conheço o pessoal que trabalha lá. Quais são os projetos que vocês têm? Porque agora vocês estão fazendo Réveillon em Búzios, vocês estão fazendo o evento Churrasquinho, enfim, dentre outros eventos nesse modelo, né? Como o Thiaguinho começou com Tardezinha. Sim. E como que vocês enxergam isso? Por que tem esse movimento? Cara, pra gente foi meio que automático, né? Quando a gente chegou na pandemia, a gente precisava migrar para evento. O evento te traz a outra parte do mercado, te traz você falar com um empresário e contratar artista, te traz você conectar com marca, que isso depois reverbera para o seu artista, te faz conectar com o público diretamente na venda de ingresso. Então, a gente entendeu que, por ter facilidade de montar as grades, né, porque a gente representa vários artistas no Rio, a gente tinha os nossos artistas,
Na época, a gente ainda representava o Workshow, que tinha a Marília, Zé Neto, Henrique Juliano, tinha uma galera, então, Mário Maraíza, então a gente tinha facilidade de montar essas grades. Com a necessidade de se relacionar com a outra parte do mercado, e também com muitos eventos que tiveram no Rio no final de 2017, 18 e 19, que foram muito ruins de entrega, eventos que a gente participou como artista, que nossos artistas participaram, a gente falou, cara, a gente tem que migrar para evento. E aí a gente monta um time forte de evento, começa ali a se dedicar a isso. E a forma que a gente fez foi olhando para o calendário da cidade, da região, e desenvolvendo os produtos em paralelo com o calendário. O primeiro produto é o Carnahild, que hoje é o maior carnaval do Rio fora da Sapucaí, inclusive é no Cidade das Artes, a gente bota lá 8, 10 mil pessoas por dia. O evento é incrível, já vamos para a 5ª ou 6ª edição, acho que é para a 5ª. Grandes artistas no palco, que não tinha, às vezes o cara queria passar um carnaval e gastar 2, 3 mil reais, um jovem, e não queria gastar 2, 3 mil num camarote, ele queria, como a gente na minha época, eu ia muito para os interiores, que tinha lá suas festas de interior de carnaval, e a gente não gastava o que se gasta hoje para camarote, e tem muito jovem assim, né, que quer esse tipo de entretenimento, e não tinha essa opção no Rio. Então o Carnahild é isso, grandes artistas, preço baixo, que consiga realmente ter uma puta experiência no carnaval sem precisar estar numa Sapucaí ou estar 1 ou 2 dias na Sapucaí. Então ele veio atender isso. O nosso Réveillon, que esse ano não vamos fazer, mas fizemos 3 ou 4 anos seguidos, na Marina da Glória, o Vista, mesma coisa, o Rio de Janeiro não tinha sua grande festa de Réveillon. E aí, uma cidade do mundo de Réveillon não tinha sua grande festa, era Réveillon para 2, 3 mil. Então a gente falou, cara, vamos fazer um puta Réveillon, vamos botar a Anitta e Menos é Mais no palco, vamos botar aqui 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. E dito e feito, tivemos 3 anos lá de muito sucesso. A grande dificuldade, de fato, lá, que era a parte de alimentação, eu por ter buffet, por ter a casa de festa e fazer ali muito evento nesse sentido, eu garantia de falar, não, mano, eu garanto que eu vou entregar esse open food no nível que a gente quer. Então foi uma coisa de muito sucesso, olhando para o calendário da cidade. Búzios, eu tenho 46, às vezes tem que fazer conta, né? Mas eu tenho 46. Eu ia para Búzios há 30 anos atrás, eu ia para Búzios com meus amigos. 30 anos depois, a minha filha começou a querer ir para Búzios, quando fez seus 15, 16 anos. E quando eu olhei para o cenário de Búzios mesmo, de eventos, eu falava, cara, não é possível que em 30 anos a galera não consiga construir uma marca de relevância, com uma puta entrega, com gestão, com grandes artistas no palco. Tudo ali foi meio que indo se encaixando, né? Não era algo estruturado. Eu falei, e aí eu, com esse negócio da minha filha, eu falei, 30 anos depois a cidade está lá do mesmo jeito, os jovens estão tendo seus primeiros Réveillons e Búzios e não conseguem ter um grande evento. Então a gente pega meio que o modelo que a gente faz no Carnahild e leva para a semana de Réveillon de Búzios, que é o Vila. Vamos para a 3ª semana terceiro ano também de Réveillon lá, e vamos esgotar os 4 dias. Então, veio muito de um desejo pessoal, por eu olhar para minha filha e entender que era uma oportunidade de negócio, mas olhando para o calendário da cidade. O São João, que a gente iniciou esse ano, mesma coisa. Como que o Rio não tem seu grande São João para a família? E aí a gente desenvolve o São João da cidade e a gente lança a primeira edição esse ano, que foi um sucesso. E também vamos continuidade. É o churrasquinho do Menos é Mais. Muito vindo do que eles já faziam, da essência deles. O Capital do Samba, que é o nosso evento com a Multishow, de carnaval, de pagode, nosso festival. Então, estamos na capital do pagode do Brasil, junto com São Paulo e tal. Agora temos Brasília nesse cenário. E não tinha o seu grande festival de pagode. Então, a gente criou um festival com muita entrega, com muita ativação, com um nível de entrega absurdo, como a gente tem nos nossos eventos, que eu acho que o pilar principal para a gente nosso é entregar realmente muito, seja em banheiro, estrutura, artista, cenografia, alimentação, bares. A gente não economiza dinheiro para entregar muito para o público, porque eu tenho uma visão de entretenimento, de uma mudança de entretenimento, que isso se faz muito necessário. Mas a gente sempre olhou para essa parte de oportunidade de calendário, porque aí, quando você perde o dinheiro num ano, que você sempre perde para consolidar uma marca, você não perde o dinheiro a fundo perdido lá. A gente perde na construção de uma marca. Então, você fazer evento por fazer, sem ser através de uma construção de algo, de calendário, de algo que realmente se valoriza a marca, não é a nossa filosofia. A nossa filosofia é fazer eventos e construir marcas que no médio e longo prazo, num nível de entrega alto, você consiga perpetuar. E aí a forma mais fácil é você olhar para o calendário, porque o calendário é cíclico.
né? Então, se todo ano eu vou ter o Réveillon de Búzios, meu irmão, eu vou lá para Búzios. Se todo ano eu tenho um carnaval, eu vou fazer um evento de carnaval. Se o São João é uma coisa que sempre foi muito forte na cidade na época de festas de rua, por que não ter um grande São João que as pessoas vão comer, vão interagir? E assim tudo que a gente faz, sabe? Então, eu acho que o nosso maior propósito e o que nos motiva é olhar para os calendários das cidades e construir marcas de médio e longo prazo na parte de eventos que façam sentido. A gente criou uma outra empresa que é a Folk, que é uma empresa que trabalha com produto prêmio, e aí a gente atinge outro nicho, até 3, 4 mil pessoas, muito nichado, prêmio. Então a gente meio que trabalha com esses dois viés assim, dentro dos eventos, né? Você comentou que é muito nichado, né? O pagode realmente, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fui para Jaguariúna em setembro, que é no interior de São Paulo. E, pô, é um evento de rodeio, que tem os shows. São 70 mil pessoas lá que eles conseguem, né? E aí, ano que vem, a gente tem o Rock in Rio aqui, né? São 100 mil pessoas por dia, eu acho, 7 dias de evento. Como que é esse ano eu vi que eles anunciaram o João Gomes, parece que estão mudando, né? Estão querendo mudar. Foi migrando pro pop, né? Tem alguns apresentações de funk. Como que é isso pro pagode? Se você enxerga uma oportunidade pro próximo ano de já ter... Sim. Na verdade, a gente teve já um movimento do pagode dentro do Rock in Rio. Esse movimento no Brasil, acho que o primeiro que eu lembre, tá? Posso estar enganado, foi o Ferrugem, que fez o primeiro ano palco Favela e agora fez o segundo palco. Então isso já mostra uma abertura assim, pra gente muito grande. Ele, inclusive, acho que teve participação do Thiago, coisa assim. E já é um grande passo, né, rumo, de fato, a ter uma presença maior. Teve um movimento do rap dentro do Rock in Rio também. Teve um movimento esse ano do sertanejo também no Rock in Rio, desse último que passou. E agora o João Gomes já foi anunciado. Então isso por si só já é um movimento que já está acontecendo, não é uma ideia de médio e longo prazo, ele já está acontecendo. O Dilcinho foi o primeiro artista também de pagode a fazer o Rock in Rio em Portugal, ano retrasado, então já mostra ali um crescimento para esse lado muito, muito positivo também. Então acho que isso é consequência natural do momento que o pagode vive. Pagode, a música popular, o pagode vive um momento extraordinário e eu acho que a consequência é a gente estar nesses grandes palcos, a gente fazer parte desses grandes palcos. Você falou de Jaguariúna, até mandar um abraço pro Marconi, pro Gui, que é o dono lá da Diverte, um dos donos, ele e o pai, né? E eles, para mim, são as maiores referências dentro do mundo de terráqueos que a gente vive. Então é algo que você consegue atingir tendo como inspiração. O Rock in Rio é algo meio que fora Rock in Rio é tão gigante, tão diferente de tudo, que eu não boto nem como meta, não. Mas Jaguariúna, para mim, é fantástica. Você deu um exemplo muito assertivo, que para mim, talvez seja o evento que mais me enche os olhos hoje no Brasil, assim, tirando o Rock in Rio, mas de você se inspirar, né? E eu acho que a consequência natural pelo movimento que o pagode vive é estar cada vez mais nesse tipo de palco. Inclusive, o Luiz Amanda teve em Jaguariúna e o Thiaguinho, ano passado, também teve em Jaguariúna. Não, eu fiquei impressionado com a estrutura de Jaguariúna. Pô, é tipo um mini Rock in Rio do interior ali, né? Eu falo pro Gui, vamos levar Jaguariúna pro Rio, vamos fazer lá o Rio de Janeiro Rodeio Festival. Já falei pra isso umas 3 vezes. Aí, Gui, tá vendo? Não foi combinado, não, né? Já temos 50 minutos. Tá. Eu vi agora, recentemente, vocês também estão investindo em projeto social lá na ilha, junto com que os padrinhos são o Dilcinho e o Diego Souza, né? Que eles são sulanos. E eu queria que vocês contassem pra gente o que você pretende, qual é a ideia, o que está por trás desse movimento social. Cara, eu venho de uma família política, né? Então eu sempre tive muito próximo do social pela política, né? Que por mais que eu sei que hoje a política descambou para algo que não é tão eficiente para o nosso país, né? Eu acho que tudo que os governantes mais querem é a polarização de hoje, porque hoje não tem mais a discussão sobre certo e errado. A direita aplaude tudo que é da direita, a esquerda aplaude tudo que é da esquerda, e talvez a gente viva um momento de corrupção como nunca antes no país como um todo, porque hoje não se discute mais fatos, se discute ideologia. E o consenso está de férias. Então é algo que realmente foi para um lado que eu não acho que seja algo propositivo, algo eficiente para o nosso país.
pelo menos antigamente, quando não tinha o extremismo, né, na mesa, se debatia ações, seja de esquerda, seja de direita, ações boas e ruins, né? E a gente julgava com o mesmo peso qualquer político que tivesse algum caso. Hoje não, hoje se defende um, se julga o outro, independente se o outro fez certo ou se o que você está defendendo fez de errado ou não. Então acho que hoje a gente vive um momento político bem preocupante e delicado. Se nada muito diferente acontecer assim, numa mudança de filosofia e de tudo, eu acho que a gente vai ter anos desafiadores na política. E não estou falando de esquerda ou de direita, não. Seja qual entre, por causa do extremismo, que eu não acredito, a falta de debate na política. A política é justamente a democracia e a diversidade de opiniões. Quando você tolhe isso da discussão, acabou a política, acabou a democracia, acabou tudo, né? Então, existe ali algo que é preocupante. Mas eu, como vim da política, né, da minha família e tal, eu sempre estive muito próximo, ao mesmo tempo a política é a única forma que você muda de forma latente, contundente e para sempre a vida das pessoas. Não existe outra forma. Então é através de política que você consegue melhorar ou piorar uma sociedade. E muito próximo a essa política é o social. Então, como a gente não pode ter ferramentas políticas para mudar as coisas, a gente tenta pelo social fazer ações que tenham um impacto positivo na vida das pessoas, né? Isso começa no nosso tratamento dia a dia com as pessoas. Então a humildade ela não está nem só ligada ao comportamental genérico, mas também a fazer bem ao outro, né? A poder tratar bem as pessoas e valorizar, seja dentro da sua casa, seja do seu funcionário, seja suas relações. Mas a gente queria devolver algo para o social dentro do governador, que é de onde a gente veio. Então, quando a gente teve uma oportunidade, tinha um espaço bacana, a gente já tinha esse sonho há uns 3 anos, a gente falou, cara, vamos fazer um projeto social maneiro, vamos realmente entregar um pouco para o jovem sulano aquilo que a gente teve de oportunidades e tal. E a gente desenvolve o Pulsa, que a gente está lançando esse mês e vai começar a atender a partir do carnaval do ano que vem, depois do carnaval. É um projeto baseado em 2 pilares, esportivo e cultural. O esportivo, o Diego Souza é o padrinho, que também vem da ilha, é um cara muito amigo nosso. E o musical cultural é o Dilcinho, né, que é de casa e tal. Então, os dois tinham esse intuito de devolver para a sociedade ali algo e a gente começou. Aprovamos o projeto na Secretaria de Esporte, fizemos todo o processo e aprovamos o projeto na Secretaria de Esporte do Estado. Conseguimos captar uma verba para um primeiro ano com a Light, que ela tem linhas de incentivo fiscal lá pela Lei de Esporte Estadual. Então a gente está muito feliz e eu tenho certeza que esse projeto vai crescer bastante, porque é você conseguir fazer ações de impacto e conseguir melhorar a vida das pessoas através do social, que é o que a gente tem hoje na nossa mão, né? Que a gente consegue fazer. Perfeito. A gente está finalizando, então eu queria fazer umas últimas 2 perguntas, que é: qual a sua visão do mercado para os próximos 10 anos? O que você acha que vai mudar de entretenimento, de evento? E qual, você como empresário de, enfim, diversos artistas, qual conselho você daria para quem tem o sonho de se tornar um músico profissional? Eu acho que a visão de mercado não é para o futuro, é para o presente. Então, acho que o entretenimento mudou. Antigamente, quando eu tinha meus 18, meus 19 anos, se eu não saísse de casa quinta, sexta, sábado, domingo, eu ficava louco, né? Então, brigava com minha mãe para ir para quinta, para boate, com 16, com 17, sexta, sábado, domingo, porque era a forma que a gente conseguia interagir com as pessoas, e a gente conseguia ter uma convivência com as pessoas. Você tinha uma namorada que você encontrava ela na noite ou no clube, então você não tinha negócio de telefone, não tinha nada disso, então era a forma que você interagia com teus amigos, com a tua namorada, com tudo, né? Então, isso era na minha época, há 30 anos atrás. Hoje, a minha filha se conecta com as pessoas através do celular. Então, a forma de convivência, ela mudou. E isso fez com que o entretenimento também mudasse. Porque se o jovem antes tinha disponível R$500 para sair 8 vezes por mês, ele tinha que fazer a conta dele encaixar, esses R$400, R$500 hoje ele vai sair 1 ou 2. Só que, ao mesmo tempo, ele exige mais entrega, ele exige mais
estar em ambientes saudáveis, sabe? Seja através de um banheiro decente, seja através de um palco organizado, seja através de um acesso organizado, seja através da segurança, seja através de um bar que funcione. Antigamente, na nossa época, não tinha isso, mano. Não tinha negócio de entrega, Você ia pro evento, era caos, era bebida, guerra, era open bar que tu não conseguia beber, era banheiro que era um caótico. E hoje, independente da classe social, o cliente está cobrando melhores entregas. Eu lembro nas minhas épocas que eu ia na escola de samba, na época que o Romário chegou no Brasil, eu era muito próximo dele e tal, eu ia com ele. Cara, era caótico. E hoje você não consegue mais ter eventos de música daquela forma. Ou as raves, ou as micaretas. E hoje a galera quer mais estrutura. Então acho que a grande mudança do entretenimento hoje é entender que o ticket médio sobe, o valor de produção sobe, mas o público está pagando por aquilo por mais que menos vezes. Então o cara que saía 8, 10, 12, ele está saindo 2 vezes, está indo para o Maracanã, correr sorrisos das antigas, pagar 200, 300 reais no ingresso, mas ele sabe que ele vai ter uma puta estrutura. Ele está indo para o Carna Rio, ele está indo para o Capital do Samba. Então acho que a grande mudança do entretenimento na prática é essa. Menos evento, mais entrega, mais ticket médio maior e todo mundo exigindo ser bem tratado, porque ele não quer mais ir hoje, ele não é mais obrigado a sair. Ele só sai de casa se realmente ele tiver muito afim de curtir aquilo ali. Então acho que a maior mudança no entretenimento é essa. E a outra pergunta foi... Era o conselho que você daria para quem tem sonho de tem o sonho de se tornar músico e tal. Eu acho que o maior conselho que eu dou é esteja de pessoas do teu lado que vibrem do mesmo sonho que você e que amem o teu negócio como você mesmo ama. Porque às vezes o artista ele vai para uma oportunidade de negócio, ele se junta a um empresário que vai dar o dinheiro, ele se junta a uma oportunidade apenas financeira, e aquele cara que está ali, ele não tem o mesmo sonho dele. Então isso é o pior que pode haver para um artista iniciante. Eu acho que o grande sucesso do Dilsinho foi ter pessoas que amavam o projeto dele e a história dele, e a construção do projeto dele, como a própria história. Do Menos é Mais a mesma coisa, se cercou de pessoas que tinham um pensamento dessa forma, os próprios meninos pensam isso. Então, a grande maioria dos artistas que eu vejo acontecer, eles têm um parceiro do lado que consegue dividir os sonhos na mesma intensidade e não são apenas relações de negócio. Quando são relações de negócio, não é que não dê certo, mas uma hora isso se finda, isso se cansa, sabe? Então, acho que se eu pudesse dar um conselho, eu acho que você nem tem experiência, mas se tiver amor pelo negócio, é o primeiro passo. E aí as coisas vão acontecer, as oportunidades vão surgir e tudo depois se encaminha da forma que tem que ser, sabe? Bom, então é isso. Estamos finalizando aqui. Muito obrigado por tudo. Isso aí é podcast para mais de 2 horas, né? Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo. Obrigado, Vaits. Obrigado, Anderson. É isso, pessoal. E eu acho que é isso. Eu que agradeço. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de levar um pouco de conhecimento, até porque meu conhecimento não quer dizer que seja uma regra, mas que a gente tem de poder falar um pouco sobre as ideias e poder também explorar outros públicos, eu acho que sempre é muito importante, né? A gente tem pessoas que são sedentas por esse tipo de conteúdo, de formativo, seja na música, seja no empreendedorismo, seja na advocacia, seja no mundo jurídico. Então, eu acho que todo mundo que se propõe a ter esse tipo de programa e abrir essas portas, eu acho que está fazendo um bem para a sociedade como um todo. Então, parabéns aí pela iniciativa e contem sempre comigo aí quando precisar. Valeu, obrigado. Perfeito. É isso.